Boa noite, bem-vindos ao projeto O Poeta em Casa. Estamos na 6ª edição. Essa semana, o poeta será Pablo Neruda e o tema será Amar em Mim. Antes de iniciarmos, eu vou ler, antes de mostrar para vocês os poetas convidados dessa semana, eu vou ler para vocês um pequeno texto chamado A Função da Arte, de Eduardo Galeano, que diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Com vocês, essa semana, os poetas Graça Antunes. Dá um tchauzinho, Graça. Catarina Santos. Olá. E Euclides Fernandes. Olá, tudo bem? Estamos aí. Começando com uma autoapresentação em que cada um vai dizer um pouco de si, sua relação com a poesia, o que quiserem, a sua formação. Se vocês já têm algum livro, pode mostrar. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, como é de praxe, sempre faço isso. Toda semana eu falo de mim um pouquinho. Eu sou Clara Racal, esse é o meu nome literário, meu nome de batismo é Carla Antunes. Então, quando estou promovendo algumas atividades culturais, eu uso esse meu nome de Carla Antunes, mas quando eu sou poeta, eu uso Clara Racal. E hoje, que eu serei as duas coisas, eu vou usar os dois nomes, né? Eu já tenho um livro publicado, que chama-se Rastro de Salamandra. Publiquei em 2017 e participo de várias outras antologias, né? E agora estou me lançando como freelancer em editoração e já produzi um livro, que é uma antologia também, melhor dizendo, é uma coletânea, chama-se Poesia Instantânea. Nela, os poetas Graça e Euclides estão participando, né? Teria sido lançado no sábado passado, mas por conta desse momento em que vivemos, não pudemos fazer o lançamento, vai ficar aí para depois. E já tenho vários trabalhos em andamento. Estou muito feliz nesse momento por esse meu outro lado estar sendo bem conduzido, né? Enquanto poeta, também tenho produzido alguns poemas, não muitos. E aí estamos assim, desse jeito por enquanto. Passo a palavra agora para a poeta Catarina Santos. Olá a todos, um prazer imenso estar nesse sarau, né, nessa live. Muitíssimo grata, viu, pelo convite, Clara, e um prazer imenso conhecer a todos vocês. Eu sou poeta, sou filósofa e socióloga. A poesia entrou na minha vida tardiamente, quer dizer, comecei a escrever poesia já com 50 anos. E, enfim, eu tenho 2 livros publicados, né? Um é de poesia e o outro é da minha tese de doutorado, né, da filosofia.
Eu tenho, o de poesia é o Bolero, que o nome do livro dá título à primeira poesia, ou vice-versa, né? A poesia dá nome ao livro. E tenho a Justiça Distributiva Internacional e Erradicação da Pobreza Extrema, que é a minha tese de doutorado em filosofia política, né, e ética. Eu moro em Petrópolis e aqui na cidade eu sou representante da literatura, né? Sou conselheira junto ao Conselho Municipal de Cultura e sou presidente da União Brasileira dos Trovadores da Seção Petrópolis. Uma vez por mês nós fazemos um sarau aqui no Sesc Tandinha, né? Já convido a todos, assim que nós retomarmos, né, a nossa vida, convido a todos para participarem, né? A data era, né, sempre as últimas quartas-feiras do mês, né, no meio da tarde, 3 horas da tarde. E era muito bacana. E, enfim, deixo aqui o convite para vocês, né, poetas, e os nossos espectadores, né, também. É isso. Muito legal, Catarina. Você tem para vender o seu livro Bolero? Olha, eu fiz uma tiragem pequena e o que eu faço é dar aos amigos, porque foram só 100 exemplares, né? E então, assim como eu vou me encontrando com as pessoas, eu vou oferecendo um livro meu. Eu espero fazer uma segunda edição maior, né? E aí fazer um lançamento, e, enfim, e disponibilizar para todo mundo. Tá bom, Catarina, obrigada. Vou passar agora a vez do poeta Euclides. Sou eu agora ou é a Graça? É você, Euclides. Tá. Bom, eu sou aqui, natural da Ilha do Governador, nasci nesse bairro em 61. Então, atravessei assim, um período de infância em que a ilha era realmente ilha, ela tinha toda a configuração de uma ilha. Muitos terrenos baldios, a gente podia tomar banho de mar, né? Por incrível que pareça, eu me lembro com muita saudade ali da Praia do Barão. Era uma praia que os ônibus não passavam por ali, então ela era naturalmente muito limpa. E são recordações muito boas. Por um outro lado, assim, meu pai, ele foi mesmo pescador, de fato. Quando eu nasci, ele já não era, ele era funcionário público. Mas lá atrás, na juventude dele, ele foi aquele que pescava camarão para poder vender, para levar o dinheiro para casa. Porque aqui na ilha há uma colônia de pesca, né? A colônia Z10, que antigamente era Z1. Meu pai era oriundo dali. Mas com isso, como a vida dele toda foi mar, foi praia, ele sempre teve embarcação. Mesmo quando ele passou a ser funcionário público, ele guardou a canoa dele, depois ele ganhou um barco, ele mandou refazer esse barco com um bom carpinteiro, ficou novinho. E eu fiz grandes pescarias com meu pai, mas grandes mesmo, pescaria muito diferente dessa de beira de praia, né? Pescaria com anzol, com isca, no barco. São recordações muito boas que eu tenho em mim. E comecei assim a escrever muito cedo. Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que nessa questão de escrever é um ato embrionário, assim. Existe início, existe assim uma fase em que a gente se amplia. É como se fosse uma gestação o fato de escrever. E o mais interessante é que eu nunca me dei conta, quem me deu conta disso foi a própria Carla, que nós somos professores da rede pública, mas meu conhecimento com ela, na verdade, foi até num colégio privado, e depois a gente passou a trabalhar junto, trabalhamos juntos há muito tempo, mas foi ela que, em um determinado momento, ela falou para mim: você já percebeu em quanto dos seus escritos existe a palavra mar? Aí foi que eu vi isso e achei isso muito significativo, né? Isso tem um significado
acredito que psicológico muito sério, porque realmente muitos dos meus escritos citam o mar. Existem poemas que são mesmo para o mar, e existem outros que falam de questões humanas e tudo mais, mas com os exemplos das coisas do mar, muito presente mesmo. E eu acho realmente de todas as questões da natureza, eu admiro outras. Adoro ir numa serra, eu acho que o verde também é muito gostoso, mas o mar, ele me toca por dentro, sabe? É como se fosse um diálogo mesmo com algo da natureza. Acho isso muito interessante mesmo que acontece comigo. Eu não tenho nenhum livro publicado. Eu tive um período da minha vida que eu me dediquei muito ao teatro. Eu escrevi muito para teatro. Fiz, assim, escrevi algumas peças que foram encenadas junto com outras pessoas, né? Grupo de teatro que eu tive. Mas agora, em 2020, a Carla vai, então, organizar aí o meu primeiro livro. E eu vou ficar muito feliz com isso, porque é como ela me falou, né? Um livro, na altura do campeonato, e para nós que sempre gostamos de escrever, ele é meio que um filho, né? Ele é um filho que a gente faz nascer. E ela está me ajudando aí nessa empreitada. Estou feliz de estar aqui. Acho bem interessante que a gente possa cultivar essa arte da poesia. Eu digo que a poesia é como se fosse assim, ela é uma ponte que ela vai além de onde as palavras conseguem ir. As palavras conseguem ir até um certo ponto, mas a poesia consegue atravessar ela consegue dizer coisas que estão além das próprias palavras, né? Acho essa arte muito interessante. São as 3 artes que eu mais gosto. É exatamente a música, que de certa forma tem um viés poético, né? Um viés. Toda música também é de fato um poema, né? A poesia e a arte dramática. Essas 3 artes me fazem muito bem. Mas a arte que eu mais, assim, que mais está no meu cotidiano, eu não consigo ir por causa da pandemia, que é o cinema. Eu sou fascinado por ir ao cinema, aquela magia do cinema. Uma coisa é você ver um filme em casa, uma outra coisa totalmente diferente é você se arrumar, você ir a um cinema relaxadamente, ver um ótimo filme. E isso só depois da pandemia. Tá bom? Tá bom. Falei. Obrigada, Euclides. Com certeza, depois da pandemia, acho que a gente vai ter mais paixão ainda pelas coisas pelas quais éramos apaixonados, né? Estamos um pouco privados disso agora. Vou passar então para a poeta Graça Antunes. Então, eu acho até engraçado eu ser chamada de poeta. Eu me vejo poeta. Na realidade, eu gosto muito de todas as artes, né? Eu pinto, eu bordo, faço mandalas, eu faço muita coisa. Poesia, de vez em quando, é uma coisa muito esporádica. Eu não tenho essa... Como a Carla, né? A Carla vive da poesia. Eu não consigo, porque não dá tempo para tudo que eu quero fazer. Eu sou professora de yoga, vim aqui para a ilha muito novinha, né? O Euclides aí é do meu tempo, e essa ilha aí que o Euclides conheceu, eu também conheci, era maravilhosa. Ainda é, mas já foi um local completamente diferente, né? Até o mar, já que a gente fala de mar hoje, até os mares aqui da ilha eram limpos, a gente ia na praia, enfim, né? E a questão da poesia, eu acho que ela só começou a vir mais aqui para mim por causa da Carla, né? Essa história do sarau e o estímulo que acabou acontecendo, né? Eu não tenho nenhum livro escrito, eu tenho coisas escritas, uma aqui, outra ali, não tenho organização para isso. Quando eu preciso de um poema, eu tenho que pedir para a Carla, porque ela tem guardado, eu não tenho. Tudo dessa forma. E acho que a poesia, para mim, os meus textos, eles aparecem quando eu estou triste, né? Eu acho
A minha inspiração para escrever é quando alguma coisa não vai bem para mim. Aí eu escrevo, né? Então, como eu sou uma pessoa muito otimista, esses momentos são raros, então por isso eu não tenho uma produção muito grande. É isso, gente. Teu som. Obrigada, Graça. Desculpa, eu esqueço de ligar o meu áudio. Como vocês podem perceber pelo sobrenome, né, e por tudo que ela falou, nós somos irmãs, até pela semelhança física, né? E ela é poeta, sim, ela não quer ainda se dizer poeta, né? Então, alguns poetas passam por isso, né? Pelo período de negação. E ela tem bastante coisa escrita aí, muita coisa. Ela tem um estilo que é mais uma prosa poética do que poesia propriamente dita. E é muito bonito o que ela escreve. Tá bom? Bom, vamos passar agora para a próxima parte do nosso encontro, Poeta em Casa, que é ler os poemas que cada poeta selecionou do Poeta da Semana, Pablo Neruda. Quem gostaria de começar? Catarina, acho que você já pegou o poema, né? Quer começar? Eu estou pegando ele aqui. Eu escolhi um poema longo. Se for longo demais, você pode ler um trecho só. Que o poema que eu escolhi também é muito longo, e aí eu vou ler só um trecho dele. Se ele for longo não demais. tão longo assim. É porque eu, quando escrevo, eu escrevo textos pequenos, né? Eu não consigo ir muito longe nas linhas, né? Mas, enfim, a canção Desesperada. Aparece tua recordação da noite em que estou. O rio reúne-se ao mar, seu lamento obstinado. Abandonado como o impulso das auroras, é a hora de partir. Ó abandonado! Sobre meu coração chovem frias corolas. Ó sentina de escombros, feroz cova de náufragos! Em ti se ajuntaram as guerras e voos, de ti alcançaram as asas dos pássaros do canto. Tudo que o bebeste como a distância, como o mar o tempo, tudo em ti foi náufrago. Era a alegre hora do assalto e o beijo, a hora do estupor que ardia como um faro, ansiedade de piloto, fúria de um búzio cego, túrgida embriaguez de amor. Tudo em ti foi náufrago. Na infância de névoa, minha alma alada e ferida, descobridor perdido, tudo em ti foi náufrago. Tu sentiu a dor e te agarraste ao desejo. Caiu-te uma tristeza, tudo em ti foi náufrago. Fiz retroceder a muralha de sombra, andei mais adiante do desejo e do ato. Ó carne, carne minha, mulher que amei e perdi, e em ti, nesta hora úmida, evoco e faço o canto. Como um copo quebrado, a infinita ternura e o infinito ouvido te quebrou como um copo. E ali, mulher do amor, me acolheram os seus braços, era a sede e a fome, e tu foste a fruta, era o dueto e as ruínas, e tu foste o milagre. Na terra de tua alma e na cruz de teus braços. Meu desejo por ti foi o mais terrível e curto, o mais revolto e ébrio, o mais tirante e ávido. Cemitério de beijos, existe fogo em tuas tumbas e os rácinos ainda ardem picotados pelos pássaros. Ó boca mordida,
ó beijados membros, ó os famintos dentes, ó os corpos traçados. Ó a cúpula louca de esperança e esforço em que nos ajuntamos e nos desesperamos. E a ternura leve como a água e a farinha, e a palavra apenas começada nos lábios. Esse foi meu destino, e nele navegou o meu anseio, e nele caiu o meu anseio. Tudo em ti foi náufrago. Ó imundície dos escombros que em ti tudo caía, que a dor não exprimia, que as ondas não te afogaram. De tombo em tombo ainda chamas-te e cantas-te, de pé como um marinheiro para a proa de um barco. Ainda floriste em cantos, ainda rompeste nas correntes, ó sentina dos escombros, poço aberto e amargo. Pálido búzio cego, desventurado, desgraçado, descobridor perdido. Tudo em ti foi náufrago. É a hora de partir, a dura e fria hora que a noite sujeita a todos os seus horários. O cinturão ruidoso do mar da cidade da costa surgem frias estrelas, emigram negros pássaros. Abandonado como o impulso das auroras, somente a sombra trêmula se retorce em minhas mãos. Há mais nada além de tudo, há mais além de tudo. É a hora de partir, ó abandonado. Pablo Neruda. Bacana, né? Como ele coloca o tempo inteiro palavras relativas ao mar, né? E a intensidade do ó, o chamamento. Catarina, queria que você fizesse algum comentário sobre esse poema. Bom, eu não analisei o poema propriamente, né? Mas eu tenho uma forma de ver, né, o poema que acredito que seja comum, né? Enfim, é um processo de criação, né? Todo texto é um processo de criação e acredito que nenhum de nós possa falar do não vivido, né? Então, aqui me parece que é mais uma das experiências, né, do Pablo transportada para o texto, né? De fato, enfim, uma enxurrada de emoções, né, que eu vejo que ele solta aqui nessas linhas, né? É muito intenso, achei, né? Por isso escolhi, apesar de ser um pouco longo, né? Eu acho que vale a pena fazer essa homenagem, né? Enfim, eu sempre entendo desta forma, né? Que o que nós escrevemos é aquilo que nós vivenciamos, que nós sentimos, que nós captamos no universo, né? E, enfim, não tenho muito o que falar sobre o próprio texto dele, mas sim como ele, né, se colocou no texto. Bacana, bacana, Catarina. Obrigada. Bacana. Na verdade, a gente não quer mesmo fazer análise do poema, né? E sim as impressões que ele causa, né? Olha, por incrível que pareça, a nossa reunião agora só tem 7 minutos. Olha como o tempo passa rápido. Eu vou passar então para o poeta Euclides para ler o poema e fazer um breve comentário sobre ele. Eu vou ler um soneto. Ok? Amo-te como a planta que não floriu e tem dentro de si escondida a luz das flores. E as graças ao teu amor vive obscuro em teu corpo e o denso aroma que subiu da terra. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente, sem problemas nem orgulho. Amo-te assim, porque não sei amar de outra maneira, a não ser deste modo em que eu sou, nem tu és. Tão perto que a tua mão no meu peito é minha, tão perto que os teus olhos se fecham com o meu sono. É um poema pequeno, né? Mas
palavra-chave é a intensidade, né? Ele era um poeta intenso, muito intenso. Mas, assim, a intensidade dele, que a gente pode até subentender que podia gerar, assim, ansiedade, ele não tem. Ele é elegante com as palavras, né? São palavras muito bem escolhidas. É uma definição de uma forma intensa de amar, muito intensa, mas sem ansiedade, bela, elegante, maravilhoso. Não é à toa que ele foi prêmio Nobel, né? Ele foi prêmio Nobel de Literatura em 71. Um chileno, comunista, um ser assim de muita competência, teve vários cargos no governo chileno, né, a nível de vida, como em contato com outros países, foi embaixador. Foi uma vida assim que mereceu aquele filme, né? Acho que é O Poeta e o Carteiro, não é isso? Maravilhoso, muito lindo. Na verdade, é O Carteiro e o Poeta, e não foi o único filme feito retratando Pablo Neruda, né? Teve um outro também, que acho que é O Fugitivo, que fala de quando ele foge da Guerra Civil Espanhola, se eu não me engano. Eu amei esse filme. Amei. Vou passar para a Graça Antunes, então. Vai, Graça. Então, eu escolhi um que falava também te amo, resolvi ler um outro. Talvez não ser. É ser sem que tu sejas, sem que vás cortando o meio-dia com uma flor azul, sem que caminhes mais tarde pela névoa e pelos tijolos, sem essa luz que levas na mão e que talvez outros não verão, que talvez ninguém cortou aqui. Soube que crescia com a origem vermelha da rosa, sem que sejas, enfim, sem que viesses brusca, excitante, conhecer a minha vida. Rajada de roseira, trigo do vento. E desde então sou porque tu és. E desde então és, sou e somos. E por amor serei, serás, seremos. Eu adorei esse também. Neruda foi um poeta que ele teve sempre no meu imaginário, ele teve sempre por perto. Neruda, na minha época de adolescente, era um poeta, era aquele estudante, né, que gostava do Neruda, era a pessoa diferente, né? Neruda era um ícone. Então, assim, eu gosto muito, realmente gosto muito dele. Eu acho que ele tem um lado muito melancólico. As poesias dele têm um lado muito melancólico, mas ele tem um lado muito apaixonado também, que eu gosto muito. É isso. Legal, Graça. Então é minha vez, eu tenho 2 minutos. O primeiro poema do Pablo Neruda que eu li, que eu me lembre, né, foi aquele Poema 20, que faz parte desse livro 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. Foi esse que você leu, né, Catarina? A Canção Desesperada. E o verso inicial que diz: posso escrever os versos mais tristes esta noite? Esse verso inicial desse poema, nossa, me tocou profundamente. Eu acho que naquele momento eu estava muito triste, então eu me identifiquei totalmente. Mas não é esse o poema que eu vou ler. Eu escolhi uma ode ao mar,